Vamos para a mensagem, irmão Anderson? Agora é a hora da palavra de Deus em destaque. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Deus te abençoe. Amém. Mais uma vez, estamos aqui para lermos a palavra do nosso Deus e hoje a nossa leitura será na Epístola de Paulo aos Coríntios, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos ler do capítulo 6, os versos 9 e 10 e vamos discorrer em alguns textos. E assim diz a palavra do nosso Deus: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela está aberta diante de nós e diante de Ti, ó Deus, para que possamos aprender, para sermos desafiados, ó Deus, e confrontados, ó Pai, com o texto da Tua palavra. Nos ajude neste momento, nos dê graça, ó Deus, para transmitirmos a Tua palavra e dê graça também para aquele que está nos acompanhando, seja através da internet ou através da rádio. Dê graça, ó Pai, para que eles possam meditar e refletir em tudo aquilo que tem ouvido da Tua santa e eterna palavra, Pai. Fica conosco e nos ajude neste momento. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Então, meus queridos, estamos na semana do Carnaval. Assim como já foi dito aqui neste programa, vamos falar um pouco sobre o Carnaval, a festa da carne. O próprio texto diz que aqueles que estão cometendo todo tipo de perversidade não herdarão o reino de Deus. Mas o que é, irmão Anderson, o Carnaval? Então hoje a nossa mensagem é falando um pouco sobre a carne e o combate contra o espírito. Ou seja, a carne combate contra o nosso espírito. Então, o Carnaval é frequentemente apresentado como uma simples expressão de uma cultura folclórica ou de algo artístico. Contudo, quando analisamos sobre a ótica da história, a ótica histórica ou teológica e bíblica, percebemos que esta festa possui suas raízes em algo que é profundamente pagão. Então esta festa vem de uma raiz totalmente pagã, porque ela foi moldada ao longo dos séculos como um período de licenciosidade moral. E hoje ela já está consolidada como uma celebração marcada pela exaltação da carne, pela sensualidade e pela dissolução espiritual. Quer dizer que agora esta festa já mudou. Ela veio de uma raiz pagã e agora foi moldada através dos séculos, através deste tempo, como sendo uma celebração que é marcada por toda exaltação da carne, onde as pessoas exaltam a carne, onde a sensualidade está aflorada e onde há dissolução espiritual. Agora, meus irmãos, e aqui eu falo porque a maioria daqueles que estão nos acompanhando neste momento, como é uma rádio que traz muito programa evangélico, mas também tem programas seculares, estamos falando para cristão agora neste momento. E você que não é cristão, que não conhece o evangelho, fique atento, porque a palavra pode falar com você esta noite. Então o cristão bíblico, ele não pode tratar o carnaval como algo neutro. Não existe nada que é neutro, principalmente se tratando das coisas do Senhor e das coisas do mundo. Então, o cristão bíblico, aquele que é devotado pela palavra de Deus, aquele que crê
na palavra de Deus como inspirada, infalível, ele não pode considerar esta festa mundana como algo neutro, pois a sua essência entra diretamente em choque, um choque direto contra o chamado bíblico à santidade, assim como nós escutamos agora há pouco no devocional com o pastor Fabiano. Então, quando falamos da carne e daquilo que é bíblico, está diretamente em confronto. É algo que está confrontando um com o outro, é um choque direto com a santidade do cristão. Agora, irmão Anderson, da onde vem o carnaval? As suas origens, quando nós estudamos alguns documentos, e aqui é em base em estudo, as origens pagãs do carnaval, da onde se originou? É uma festa da antiguidade, bacanais e saturnalias, ou seja, bacanais e saturnalias. Isso é muito antes de qualquer associação com o cristianismo, muito antes do nosso Senhor Jesus Cristo e do cristianismo estar aí operando, já existia. Ou seja, bacanais, festas romanas em honra a Baco ou Dionísio, deus do vinho e dos prazeres. Então aqui é uma palavra até mais fácil de falar. Bacanais, festas romanas em honra ao deus Baco, conhecido por Dionísio, um deus que era voltado para o vinho e para os prazeres mundanos. E as saturnalias, qual é? Celebrações dedicadas ao deus Saturno. Marcadas pelo quê, meu irmão? Marcadas por excessos alimentares, bebedeiras, orgias, inversão de valores morais e suspensão das normas sociais. Não é isso que foi dito? Carnaval, os foliões, folia, o que está conectado? Com aquele que suspende as normas sociais, as normas morais, inversão de valores morais. E qual era o objetivo destas festas? Era de libertar o homem das restrições morais. Ou seja, nesse período de festa, você está liberto, faça o que quiser. E lembramos, quando olhamos para a palavra de Deus, quando o homem ficou à vontade, Deus levantou juízes para controlar o homem, porque não tinha quem governasse. Então, estas festas eram libertar o homem das restrições morais, para que ele se entregasse totalmente aos desejos da sua carne. E hoje não é diferente, as pessoas estão se entregando por completo aos desejos da carne e indo completamente contra a palavra de Deus. Agora, carnaval deriva do que? Da palavra latina, carnevale. Se tiver alguém que fale em latim aí, pode estar me corrigindo na pronúncia. Carnevale é a festa antes do jejum. Então, ali na Idade Média, quando foi colocado isso, agora eu falo a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não eliminou essas festas. Ela fez o quê? Ela optou por ressignificá-las. Ou seja, deu uma característica, uma roupagem diferente para aquele culto pagão, onde eles estavam associados com o deus Baco e o deus Saturno. Então, agora, peraí, vamos colocar a religião num modo diferente. Aí que surge o termo carnaval, que no latim significa carnevale. E qual é o intuito desta palavra, a terminologia? Adeus à carne. Então, a lógica era simples. Antes da quaresma, do período conhecido por quaresma,
um período de suposto abstinência, onde as pessoas supostamente na quaresma faz uma abstinência, o povo poderia extravasar, fazer tudo o que desejava. Agora, como se o pecado tivesse prazo e autorização. Alguém já viu ter prazo e autorização para pecar? Então, isso nunca foi um ensino bíblico. Foi um ensino religioso, algo ecumênico, ou seja, um sincretismo. Não é nem ecumênico a palavra, mas um sincretismo, trazendo e adaptando algo pagão, cultos a deuses que se entregavam aos prazeres e agora colocando uma roupagem religiosa. Então isso nunca foi um ensino bíblico, mas uma concessão religiosa à natureza pecaminosa e humana. Então, irmãos, essa consolidação da promiscuidade moderna, que está tanto no Brasil como no mundo. A irmã Juliana, que está nos acompanhando, diga para nós, irmã, se aí na Suíça eles estão na folia, se assim eu posso dizer. Diga para nós se aí no continente europeu eles estão festejando esta festa. Por certo que sim. Então, ninguém melhor do que a Juliana e o Edson para nos responder. Então, esta consolidação da promiscuidade moderna no Brasil e no mundo se tornou o carnaval, ou seja, uma festa pervertida. E nesta festa eles fazem o que, irmãos? Eles cultuam o corpo, eles cultuam a erotização explícita, o incentivo à fornicação, o adultério, ao consumo de álcool e de entorpecentes, a banalização da nudez, ou seja, pessoas nu no meio da rua, perder a vergonha, também é o estímulo à violência, à degradação social. E aqui eu posso falar com toda a propriedade, porque por muitos anos viajei ali para o Nordeste, para o Brasil inteiro, conheço, isso é conhecimento de causa, se é assim que eu posso falar, né, irmão Dirceu? Vai lá em Salvador hoje, no tempo do carnaval. Se tiver algum irmão aí da Bahia que está nos acompanhando, algum baiano, alguém que conhece o Nordeste, pode estar comentando aí para nós, irmão, comentando conosco. Se ali em Salvador, sabe, irmão Dirceu, na época do carnaval, eu ia lá no centro, lá no Pelourinho, por onde nós fazíamos entregas ali. Então o povo saía para quê? Para brigar, para pintar e bordar, como se diz. Então não há nada de alegria. O povo completamente depravado. Então isto é o pecado que a Bíblia condena. Olha, a nossa querida irmã Juliana já respondeu aqui, ó. Infelizmente, muita droga, muita nudez, muita bagunça. É triste, não é isso, irmã? Então, não foge. Não adianta nós fugirmos daqui do Brasil e ir para outro continente e vamos ver um povo que está vivendo em pecado, cometendo pecado, banalizando a nudez, estimulando todo tipo de erotização e cultuando o próprio corpo. Não é assim que hoje é uma luta para quê? Para ter um corpo belo, não é aí que você passa nas academias lotadas, as igrejas estão vazias, mas as academias lotadas de crente. É um paradoxo, né? Como que pode? Meu irmão, você deve procurar santidade. Ah, irmão, mas eu estou indo para a saúde. Amém. Mas não é o que nós vemos. Infelizmente, vocês podem torcer o nariz aí, mas não tem problema. É triste. A irmã está dizendo, muitos jovens no meio da bagunça, se perdendo. Então é mais fácil ir fazer aquilo que agrada a carne.
buscar as coisas mundanas, práticas mundanas no carnaval, influenciados por esta prática, né, Juliana? Pessoas de até 13 anos, crianças. Como é triste. Cadê os pais? Os pais estão juntos. Aí depois, quando a pessoa cresce, daí ele muda, aí quer impor. Quer colocar, ó filho, você não pode. Aí briga com o filho. Mas em vez de orientar, colocar nos caminhos do Senhor, como diz a palavra de Deus, não, apoia, incentiva, permite que vai. Antigamente, sabe, Dirceu, eram as crianças que seguiam os adultos. Hoje é os adultos que estão seguindo as crianças. Em vez de orientá-las. Procuram tudo, mas o que é bíblico, o que é a palavra de Deus, as pessoas não querem. Então, a condenação bíblica para a festa da carne, Paulo diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, estão idolatrando o corpo. Estão idolatrando a deuses, com enredos de músicas, nem adúlteros, quanto adultério há no carnaval. Olha, nem efeminados, nem sodomitas. E isto Paulo está falando porque ali no contexto eles estavam em práticas homossexuais. Práticas que desagradam ao nosso Deus. Então, eles estavam praticando tudo isso. Deus não se agrada disso. Deus ama todas as pessoas, mas elas devem deixar o seu pecado, abandonar o pecado. A pessoa vai para esta festa, rouba celular, aí tá dando nos jornais aí, roubos de celulares, roubos de tantas coisas. Então ele não gosta de ladrão, não gosta de avarento, de bêbado. Tem bebida no carnaval? Tem. Pessoas vomitando, perdão da palavra, irmãos, no meio da rua, urinando no meio da rua, completamente perderam a vergonha. Mas também Deus não se agrada de maldizentes, nem de roubadores. Estes não herdarão o reino de Deus. Então a condenação bíblica para a festa da carne, Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5. Diz assim, capítulo 5, verso 16: Digo, porém, andai no Espírito e jamais, veja bem, jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne, quais são, irmão? Quais são as obras da carne, Paulo? Paulo diz, essas são bem conhecidas. São a prostituição, a impureza, a lascívia, o que mais? Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, a briga no carnaval? Sim, então está incluído aqui, discórdias. Há dissensões no carnaval? Sim. Há facções? Sim. Há invejas? Sim. Há bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Você quer continuar praticando isso? A Bíblia diz que não herdará o reino de Deus. Você quer ir para o céu e estar com Cristo para toda a eternidade? Ou você quer ir para o inferno, a passos largos do inferno? Deve estar cheio de bloquinho aí. Vamos para o carnaval, caminhando para o inferno. O bloquinho do inferno. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, deste povo. Então o carnaval não apenas permite, mas celebra exatamente todas essas práticas que a Bíblia condena. Então, o chamado do cristão, você que é cristão, que eu falo com você esta noite, sabe, irmão Dirceu, tem muitas igrejas aí com agora, entre aspas aí, o carnaval gospel. Vê se pode isso. Você faz parte de uma igreja que prega isso?
carnaval gospel, festa junina, arraial gospel, onde você vai para a folia, traz as coisas da carne para dentro da igreja. Eu digo para você, se você está em um movimento desse, procure uma igreja bíblica. Porque você está sendo iludido. Ah, mas é o pastor, é o fulano de tal, é bom. Ele é sincero. Sim, ele pode ser sincero, mas está sinceramente enganado, está sinceramente te enganando. É duro, né, ouvir, mas é a pura realidade. Não participe desses movimentos. Por quê? Porque o chamado do crente é para separação. A Escritura ordena, em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo. Espera aí, se nós praticamos a mesma coisa com o mundo, nós estamos nos conformando com o mundo. O que diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14? Tome nota e abre sua Bíblia, irmãos. Se você for ficar brabo com o irmão Enerson aí, pegue, anote os versículos bíblicos e vá conferir na Bíblia. Porque Deus me levantou para pregar a palavra. Goste se quiser, aceite se quiser, mas eu não posso deixar de pregar. A palavra diz assim, ó, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos ponheis em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Olha o que Deus disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, e serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então não sou eu que estou dizendo, é o Senhor Todo-Poderoso que está falando. Então fomos escolhidos para sermos separados. O cristão é chamado a fugir do pecado, a não fletar com o pecado, a mortificar a carne e não festejá-la. Devemos andar no Espírito e não na sensualidade coletiva. Ah, irmão, mas está todo mundo indo, não tem problema. Vamos lá para a praia. Está aí as estradas, cheio de engarrafamento, irmão. Eu posso dizer porque eu estou na estrada. O irmão Marcos, que está aí nos acompanhando, diga, irmão Marcos, se não é verdade? E tantos outros que estão neste momento aí, saem numa correria. Ontem eu estava vindo de Cascavel, pessoas, um trânsito, deu uma batida no meio da estrada ali, uma família inteira se machucou. Para quê? Para ir buscar satisfazer a sua própria carne. O povo fica com a sua mente cauterizada. Então nós devemos buscar santidade. E santidade é o oposto do carnaval. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santos porque eu sou santo. É isso que a Bíblia diz. Santidade é separação, domínio próprio, pureza, submissão à vontade de Deus. E quando nós nos submetemos a Deus, devemos deixar o pecado, deixar a vontade da carne e procurar satisfazer a vontade de Deus. Então a Bíblia diz assim em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, abstendo-vos de toda aparência do mal. O que é abster da aparência do mal? É não ir participar onde está o mal. Outras igrejas, outros movimentos, pessoas estão dizendo, não, mas agora é o momento de nós ir lá evangelizar. Espera aí, você teve o ano inteiro para evangelizar? Aí pegam pessoas completamente despreparadas, pessoas novas convertidas e colocam no meio das trevas de novo, no meio da tentação. Vão ver o quê? Nudez, vão ver bebida, cigarro, tantas outras coisas ali, é uma tentação. Então a palavra de Deus diz assim, abstende-vos de toda aparência do mal.
Então, nesta festa, o ambiente já é de tentação. E o estímulo visual é constante. A pressão moral coletiva, os amigos, né? Vai o irmãozinho ali participar com os incrédulos. Vamos lá, não tem nada de mal. Aí vai aquele jovem, dali um pouco ele está ali no meio da folia. A própria irmã disse, jovens de 13 anos fazendo práticas mundanas, uma criança. Está sendo influenciado pelo coletivo. Irmãos, a maioria sacrificou Jesus. A maioria foi contra Moisés. A maioria é contra a palavra de Deus. Então nós não vamos com a maioria, nós vamos com a Bíblia. Nós vamos com aquilo que a Bíblia diz. Então, o Espírito Santo se entristece, como diz lá em Efésios 4:30, quando praticamos e estamos participando destas coisas. Então, o cristão não foi chamado para celebrar a carne. Não foi chamado para justificar o pecado. Não justifique seu pecado. Nem para se misturar com a dissolução moral do mundo. Então, nós somos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, como diz em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lá em 1 João, irmãos, e já estamos caminhando para o final, a palavra de Deus diz assim, capítulo 2, versículo 15: Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Se você não creu, se você não aceitou a Cristo, e se você está participando dessas práticas mundanas, saiba que você não herdará o reino de Deus. Mas se você quer salvação, busque a Deus, busque a Cristo. Ele está aí dando a oportunidade para você ser salvo esta noite. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, que você possa se voltar para Deus e abandonar o mundo, abandonar as práticas mundanas. Que Deus esteja a olhar por você e a nossa oração é para que isso aconteça. Amém?